Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero expressar minha alegria a Deus, a princípio, em poder estar junto com os irmãos nesse lugar, sabendo que é mais uma promessa dele. Também ao pastor Medina, que a gente nem conhecia, só de ouvir falar. Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Pastora Nádia, pastor Celso, um pai que a gente tem aqui no sul, pastor Marcos Lopes, Deus abençoe a sua vida. Um amigão que a gente tem, Max Fronza, a sua esposa que está junto conosco, a minha esposa que está junto, os missionários que estão aqui, os pastores, os cantores que também estão aqui à minha retaguarda, toda a igreja do Senhor. Deus abençoe a cada um. Nós também gostamos de missão, nós não estamos aqui só para falar, nós também fizemos. Deus abençoe a cada um. Quero ler um texto da Sagrada Escritura que já foi lido várias vezes, mas eu quis pregar em cima do tema como por abertura, que se encontra também em Lucas capítulo 9, versos 57 em diante, que nos diz assim, praticamente os irmãos já sabem todos de cor, né? Diz assim: e acontece que, indo ele pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus amados, quando nós falamos em missão, nós começamos a entender que o propósito maior da vinda de Jesus sobre a terra é para ganhar almas. E sua morte não é uma morte simples como todos outros têm morrido, mas é a morte de alguém que antes de morrer ensina como se fazer, dá autoridade, pratica, levanta 12 homens para que junto com ele siga o caminho, demonstrando como é que se faz. Quando ele deposita autoridade sobre eles, ele demonstra que não precisa exatamente Jesus estar toda hora junto com eles, porque ele sabe e o que deve fazer. Ele disse a ele: olha, os espíritos imundos vão ser assujeitados, toda enfermidade vai ter que bater em retirada quando você clamar, toda a autenticidade de um animal, tipo uma víbora, alguma forma de algum veneno, se tocar em você não vai fazer mal algum, porque há poder na sua vida. E nesse texto aqui eu começo a observar 3 homens com a mesma vontade, mas com desejos, formas diferentes. E esse primeiro homem, quando o próprio Jesus diz para ele que as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, ele naquela hora, o texto não diz, mas ele para, ele fica atônito, ele sai do seu normal, porque o que ele está vendo ali, o que ele ouviu Jesus falar, mexeu com o coração dele. O que ele tinha ali era a visão que quando Jesus estava com ele, e por onde passava, os milagres aconteciam. Os poderes vindo do alto, através da vida de Jesus, acontecia na vida dos homens, das mulheres, por onde ele passava. E aquilo era uma forma muito normal na vida de um ser como Jesus. Então esse homem que dizia que ia estar junto com ele, achava que era tudo muito fácil, que sempre ia estar nas alturas, ele só ia dizer: sai demônio, o demônio sairia, que o milagre tivesse que acontecer, aconteceria. Ele não percebeu que naquilo ali havia um preço muito alto para ser um missionário. Ele não via naquilo ali que tinha uma alta dedicação. Ele não percebia naquilo ali que não era de barriga cheia, e muito menos dormindo a noite toda, que ele conseguiria aquilo ali. Então isso trouxe alguma coisa que mexeu dentro dele, e ele percebeu que não dava certo para ele, porque ele queria estar no auge, ele queria estar nas alturas, ele queria estar na demonstração de alguém que estava em evidência, porque Jesus era evidência.
Então, quando eu leio esse texto e olho para a situação da vida desse homem, eu percebo e olho para a vida de Jonas. Jonas, um profeta, um homem de Deus, chamado por Deus, mas quando pela segunda vez ele é missionado por Deus para que vai até Nínive, ele na mesma hora ele percebe a situação de Nínive, aquele lugar desastroso. Ele pega e desce para Jope, e Jope ali no território de Dan, ali ele entra um navio com um endereço, uma vontade, um desejo de chegar a Tarsis. Não para chegar a Tarsis, porque Tarsis era um lugar aonde ele poderia se esconder. Também poderia ser uma função dessa forma. Mas o pior disso tudo, amado, é que na visão de um missionário que não tem presímio de ganhar alma, é o lugar aonde ele poderia estar em status. É o lugar aonde o missionário poderia aparecer da melhor forma possível, Marcos. É o lugar aonde havia a capital do metal, a capital de muitos outros materiais que vinham até Jerusalém. Então ali montar uma igreja seria um lugar muito lógico. Ali se construiria uma igreja formidável igual a essa, uma igreja bonita, uma igreja onde muitas pessoas que entrassem naquele lugar eram pessoas bem vestidas, eram pessoas de alta sociedade. Então ali Jonas poderia se destacar, mas só que o chamado de Deus para a vida dele não era para Tarsis, mas sim para Nínive, a capital do pecado, da prostituição, a capital da idolatria, a capital de todas as coisas ruins que poderia acontecer na terra naquele momento. Nínive era uma nação que tinha se levantado na terra com um alto poder de destruição. Por 300 anos foram soberanos, mas era lá que Deus tinha mandado Jonas ir. Aquele lugar é um lugar que não dá destaque. Lá no sertão, aonde está o nosso irmão, é um lugar aonde não aparece. Ali não tem evidência, lá não tem televisão, lá não tem muitas redes sociais para divulgar o trabalho que ele está fazendo. Lá é um lugar aonde tem que correr atrás da água, lá é um lugar aonde tem que correr atrás das almas, diferentemente de Tarsis. Mas é lá que Deus chamou o missionário. Melhor lugar para estar na vida profissional, dentro da obra do Senhor, é no lugar que Ele chama. Não é no lugar que nós queremos estar, não é no lugar que nós possamos pensar em ir, porque se eu fosse escolher, eu não queria ir para lá também. Eu queria ir para um lugarzinho melhor. Ficava no litoral, na praia de Itapema, lugar onde eu moro, aonde só tem asfalto, aonde só se caminha de carro. Mas eu quero te dizer, amado, fazer missão é isso aí mesmo. É quando nós não conseguimos contribuir, nós podemos orar. E quando nós não temos a forma de andar ou ir até para fazer missão, então nós fizemos aquilo que podemos. Então tem pessoas, amado, que não têm condição de contribuir, mas eles podem ir. Mas eles podem ir aonde? Aonde Deus chamar. Ninguém quer ser profeta fora da direção de Deus. Sempre tem uma baleia esperando para engolir. Mas deixa eu falar para a igreja nessa noite, que você não é alimento de baleia não. Você não vai precisar ficar no ventre da baleia não. Se nós se arrependermos nessa noite, nós podemos voltar para Nínive e ganhar alma naquele lugar, andar pelos valados, pelos brejos, andar por esse lugar aonde ninguém quer ir, mas nós podemos ir, e lá Deus vai fazer a obra. Lá Deus pode movimentar. Pregar o evangelho, como diz alguns escritores, se puder pregue, se necessário com a boca. Então você não precisa pregar com a boca, com atitude igual esses missionários estão fazendo, andando pelo campo, dando de si, às vezes com vontade de usar uma nova saia, às vezes com vontade de usar um novo sapato, às vezes com vontade de comprar um carro, trocar o carro que tem, mas começa a ver essa necessidade, a fome e aquilo que está perando. Então ele deixa as suas necessidades e atribui para aquilo crescer. Por quê? Porque isso é ser missionário. Ser missionário, amado, não é só ir para o campo e pregar o evangelho. Ser missionário é quando ouvir falar de missão, arder dentro da alma e saber que precisa fazer alguma coisa. Esse homem não estava preparado. Jesus vai dizer a ele que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não estava dizendo para ele que não tinha nada. Jesus estava dizendo: olha, eu faço sair por aí fazer missão. Hoje um dia eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Eu estava agora em Samaria, agora já estou indo para Jerusalém, porque eu preciso fazer missão. A minha necessidade é ir aonde tem necessitado. Então isso é ser missionário. Ser missionário é poder olhar para dentro de si, dentro do seu próprio ego, e dizer: olha, a minha carne deseja dormir, a minha carne deseja descansar, mas eu tenho que prosseguir. Lá do outro lado tem mais alguém esperando. Lá
do outro lado tem alguém necessitado. E se você quer ver milagre, é na obra missionária. Porque quando você sai de dentro das quatro paredes, igual nós estamos nesse lugar de destaque, um lugar bonito e lindo como nós estamos, mas nós entramos em lugares aonde somos chamados pelo poder, pela graça e misericórdia de Deus, dentro de lares, aonde está destruído, lá também é fazer missão. Você chega lá e começa a falar do amor de Jesus, e quando a pessoa começa a entender o que é ser cristão, ela começa a ter atitude diferenciada, ele começa a mudar a sua vida, ele começa a mudar o seu ser, aí ele é atribuído a fazer a obra, aí ele pode entrar na igreja, ele pode adorar o Senhor, ou ele pode ir para o campo missionário. Esse homem não entendeu o chamado de Jesus. A presença de Jesus contagia, e ele não estava contagiado, ele estava emocionado. Ninguém que vai para a missão emocionado consegue manter-se lá. Por quê? Porque não é missionário interno. Primeiro nós precisamos ser missionário interno. O que é ser missionário interno? É quando você dentro de si, você começa a perceber que algo está lactando, batendo no seu coração e dizendo: vai, vou para onde? Eu vou te mostrar. Mas vou fazer o quê? Te direi. E que eu chegue lá, como é que eu vou me mandar? Te mostrarei. Por quê? Porque isso é ser missionário. Missionário é quando dentro do seu ser, você já é missionário. Aí você está preparado para ir para a obra. Aí você não precisa olhar para Jesus e ver os milagres de Jesus, não. Porque nem toda a vida vai ser milagre, mas você vai ver que você vai passando pelo caminho, as pessoas vão sendo curadas. Por quê, amado? Porque você tem presença de Deus. Quando você chega naquele lugar, o lugar pode estar em treva como era Nínive, mas quando chega a luz naquele lugar, até o gado tem que jejuar, até o rei tem que jejuar. Por quê? Porque ali o Deus chegou, ali a presença do Senhor chegou, e aonde tem presença de Deus, ali tem poder. Amados, outro disse, mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Quando esse homem fala dessa forma, ele entra pelo contexto judaico. Um homem não poderia sair dentro do seu lar antes dos 30 anos de idade, que seu pai ainda fosse vivo, a não ser que ele tivesse mais irmãos que pudessem substituir a guarda ou o cuidado que ele teria pelo pai. Ele estava simplesmente sendo zeloso. Mas um homem que é zeloso, a mulher que é zelosa, também não serve para a missão. Porque esse tipo de zelo, amado, é um zelo aonde se depreende, deixa o homem estagnado, parado na obra. Esse homem agora, Jesus disse: olha, meu querido, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus estava dizendo para ele: não, eu não sou contra o teu costume não, mas deixa eu te dizer, há muitos mortos que ainda vão morrer sem conhecer, mas tu que ainda está vivo, escape pela tua vida, sai pregar o evangelho, deixa eles aí. Se eles aceitar-te como eu, a única e suficiente salvador da sua vida, eles também vão ir para o céu. Caso contrário, a morte o espera, mas tu que estás vida, escape com ela e saia pregar o evangelho. Aí você pode me seguir, aí você pode ter uma mudança de vida, aí você pode ter uma transformação. Por quê? Porque o evangelho é dessa forma, amado. Se nós ficar agarrado dentro de casa, nós não conseguimos fazer nada não. A irmã acabou falando, ela estava ganhando almas, mas dentro da casa dela tinha alguém que estava canceroso, e não era simplesmente um parente não, era outra metade dela, mas ela tinha confiança no Deus que ela servia, e ela saiu pelo caminho porque tinha certeza que o Deus que faz milagre através da vida dela lá no campo era o mesmo Deus que ia fazer ali na casa dela. Ei, você serve um Deus poderoso, você sabe um Deus que sabe da sua necessidade e sabe o que você precisa. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Às vezes vocês podem pensar: não, meu irmão, o pregador está falando isso porque a família dele está na igreja, porque ele nasceu num lar cristão, porque ele é uma pessoa bem sucedida. Eu quero te dizer, meus amados, como alguém que falou ontem à noite na vigília que a gente estava, eu estava sendo preparado para ser pai de santo, igual o pastor Celso. Eu estava sendo preparado para ser um pai de santo, viver no meio da macumbaria, com 7 anos de idade. Mas quando chegou aos 24 anos, Jesus me chamou, e desde que ele me chamou, eu tenho me mantido na presença dele. Mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão, eu não tenho tio, eu não tenho primo, eu não tenho avós,
Eu não tenho ninguém que ore por mim e diz assim, eu também sou cristão, não. Mas o Deus que eu sirvo já tem dito que dele está cuidando. E eu não posso ficar em casa para esperar para enterrar meu pai. Eu preciso sair ou fazer o meu chamado, que é pregar o evangelho e dizer, ei, seja missionário nessa noite, de alguma forma. Ou você ora, ou você contribui, ou você vai. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixe essas pessoas que perderam a visão ser enterradas. No mundo que nós vivemos, amado, a necessidade é essa mesmo. Ser consumista, materialista, a cada dia adquirir mais, é pecado? Não sou hipócrita. Mas o que não pode, amado, é só vir para o nosso bolso, não contribuir, não fazer a obra, não ajudar com nada, não fazer nenhuma associação, não ajudar naquilo que é por necessidade. Por quê, amados? Porque as pessoas vivem desse jeito, quero garantir o amanhã, mas quem tem dependência de Deus não tem hoje, não tem ontem, não tem amanhã, todo dia é um novo dia. O Deus que deu ontem é o Deus que dá hoje, e é o Deus que vai dar provisão para amanhã, mas precisa sair de dentro de nós o querer, o fazer, porque se nós ficarmos só aqui dentro, nós não vamos conseguir fazer nada, mas se nós sairmos, nós vamos ganhar vidas. Há uns anos atrás, nós estávamos ali com uma família, prima da minha esposa, e o esposo dela estava perdido na droga, e a criança dela, uma menina que tinha 5, 6 anos de idade, tinha pegado uma enfermidade nas partes, e o médico já tinha passado na mão de alguns médicos, e nada resolvia. E nós estávamos numa prova federal, dirigente de congregação, na época, desempregado, não tinha o que comer, aproveitava e jejuava. E do lado da minha casa tinha um mercadinho, e eu morava numa casinha de 3x7, 3x8 de madeira, do lado de uma vala quase caindo. E nós estávamos ali, aquela mãe e aquela menina passaram para ir no mercado. A menina andava de perna aberta porque não tinha mais o que fazer. A medicina já tinha aberto mão dela. E quando chegaram de frente da minha casa, passando ali, uma voz falou no ouvido dela, entra e pede para ele orar. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para a menina, ela contando depois. E não entendeu, e deu mais um passo. Aquela mesma voz disse para ela, entra e pede para ele orar. Ela olhou de novo e perguntou, Érica, tu falou alguma coisa? Ela disse, não, mãe, eu não falei. E ela disse, então eu estou doida. Aí a voz disse, não, entra e pede para ele orar. E ela aguentou e não entrou. Passou-se uns 2 dias, e nós se reunimos familiarmente, e ela disse, olha, eu tenho um negócio para te contar. E eu disse, que foi? Eu passei na frente da tua casa, uma coisa estranha aconteceu comigo. Quando eu cheguei de frente da tua casa, do lado do mercado, uma voz disse para mim, entra e ora. Eu disse, já entendi, mas deixa, eu vou fazer uma visita para ti na terça-feira. E terça-feira eu vou na tua casa. Chegando na terça-feira na casa dela, ela contou detalhadamente o que aconteceu. E eu disse para ela, orar por quê? O que está passando? Ela disse, olha, a Érica está com essa enfermidade, um tipo de um cobreiro, que tem alastrado nas partes dela, que eu tenho até vergonha de te mostrar. Mas eu disse, não precisa mostrar, eu vou orar e o Deus que eu sirvo vai curar. Aí nós oramos por aquela criança. No mesmo dia já começou a secar. 3 dias depois não tinha mais nada. Ei, eu quero dizer que a missão também se faz do lado da nossa casa. Aquela família foi ganha para Jesus, que jeito? Aquele homem foi comido de lepra. O esposo dela dentro de casa estava só na pedra, e estava 3 dias que não se levantava, não comia, estava fedendo em cima da cama. E chamaram a família dele, reuniram ali, tudo católico, e reuniram ali para demonstrar a situação daquele homem fedendo. E eu falando com a esposa dele, disse, olha, Cristiano, ele não come, não vai no banheiro, ele não toma banho, ele está podre, ele está catingando em cima da cama. Aí eu disse, olha, eu vou orar por ele. Ela disse, não, sim, ele quer que tu ore por ele mesmo. Aí a família dela estava no quarto, deixei sair. Aí eu olhei dentro do quarto e disse para ele, olha, Zé, chamando ele de Zé, que o nome dele é José. Zé, é o seguinte, Zé, eu quero te fazer a tua pergunta. Tu queres retornar para Jesus? Por quê? Porque ele já tinha aceitado Jesus conosco e tinha se desviado. Pastor, aquele homem olhou para mim e disse, olha, é tudo que eu quero. Eu disse, olha, eu vou orar por ti, para entregar-te e te mostrar-te no céu, mas depois eu vou orar e Deus vai te curar. Ele assim, o que será? Eu disse, vai, em nome de Jesus vai te curar. Eu orei por aquele rapaz, na mesma hora, 15 minutos, 20 minutos depois, ele levantou, pediu comida e foi tomar banho. Porque eu sou melhor? Não, o melhor é aquele que está na minha vida e está na tua vida, que se chama Espírito Santo de Deus, é aquele que dá poder para fazer missão. Aquele que dá poder para fazer missão.
Fazer missão é isso, amado. Se você não for cheio do Espírito Santo, nem saia de casa. A missão é um lugar atribulado. Missão é um lugar aonde se encontra endemoniado, pessoas leprosas, pessoas que estão perdendo as drogas, que precisam de uma palavra, mas não é uma palavra dessa que muitos estão dando aí, não. É uma palavra que vem inspirada do céu, cheia de graça, cheia de unção, cheia de poder. Que a hora que ele diz, Deus vai fazer, e Deus faz, por quê? Porque tem graça na palavra dele. Isso é fazer missão. Ser cheio do Espírito Santo é um homem apropriado para fazer missão. As pessoas ficam se desvaindo. No nosso campo tem. No nosso campo tem pessoas que saíram para a missão e voltaram. Por quê, amado? Não, é porque Deus errou. Deus errou. Chamou alguém que não tinha capacidade, ou não capacitou aquele que chamou. Não, amado. É que pessoas ficaram emocionadas, achavam que estava na hora, que era tempo e era dever, mas não estava escolhido no coração. Ele não era missionário de coração, era alguém que estava pela emoção. Porque se for de coração, amado, vai aguentar assim aos 60, 70, 80 anos, lá no meio da água, no meio do perigo, sem medo nenhum. Por quê? Porque é Deus que sustenta. Aleluia. Nós viajamos muito pelo oeste catarinense. Nós tínhamos até pouco tempo agora 9 missionários naquele campo, ajudávamos algumas igrejas. Nós tínhamos ali um investimento alto mensalmente, porque não tínhamos ajuda de ninguém, pastor. Nós fazíamos sozinho. 8 anos, nós tivemos 9 missionários no campo. E eu viajava nos campos pregando o evangelho, e a gente acabava se envolvendo a mais com os missionários, e a gente via os milagres que acontecia. Tinha deles que chegavam no final do mês, ou quando eu voltava na igreja, e ele dizia, olha pastor, ele me chamava pastor Cristiano, esse mês ainda vão batizar 10, 12, mas tinha aquele que dizia assim, olha, nós vamos batizar um só ganhei um, mas ganhou um, todo o investimento que saiu do meu bolso, já valeu naquela alma, o resto é tudo lucro, amado, mas deixa eu retroceder naquilo que eu falei, não aquela alma, mas eu faço, por quê? Porque um dia teve um homem que deu na cruz do Calvário um sangue para que eu pudesse ser cheio, para que eu pudesse ter graça, para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ter uma família abençoada na presença dele. Então por isso que eu faço, porque eu sou aquele que está recompensando, reconhecendo aquilo que Jesus fez por mim. Aleluia. Convido os irmãos para se colocar em pé. Eu quero orar pelos irmãos. A cantora prepara então, já está designada para cantar. Eu quero orar por você, que tem chama missionária no seu coração. Eu quero orar por você, que tem esse desejo de ser missionário. Irmãos, eu nunca fui para o campo missionário como missionário de campo. Mas eu toda a vida. Eu tive 5, 6 anos missionário na África, sozinho. Fiquei 8 anos no oeste catarinense como missionário, tudo em tempos diferentes. E agora estamos vendo aí para fazer uma nova parceria, quem sabe seja aqui no Rio Grande do Sul agora. Eu quero orar por você que tem essa chama, que tem esse desejo. Você crê em milagre? Você crê que sai um rapaz do Balneário Camboriú com 7 anos de idade, catador de papelão, preparado para ser espírita, pai de santo, e aos 30 anos de idade se torna, não vou dizer que seja um dos maiores empresários de Itapema, mas se torna um empresário bem sucedido, porque na verdade eu sou o maior, não por mim, mas por aquele que está em mim. Eu quero orar por você. Eu sou missionário desde criança, sem conhecer Jesus. Por quê? Porque essa chama queima aqui dentro. Quando eu vejo falar que uma criança custa R$30, eu fico lembrando das minhas 2 filhas, que não tem preço. Quando eu vejo que um salário mínimo de um país chega a R$15, aonde um saco de milho custa R$15, eu vejo que valor que tem um ser humano para esse mundo corrupto. Eu quero dar para você. Vem na frente. Nós não temos ninguém para receber oração? Então nós vamos orar. Preciso entregar o microfone. Amados, missão não é ter para fazer, é muito pelo contrário, é fazer sem ter, porque Deus abençoa quem não tem e faz. Se você lembrar, o que fez barulho na salva, foi a de maior, que o próprio Jesus disse,
essa moedinha aí. Quem deu foi uma viúva, não foi um empresário da localidade. Eu quero orar para que Deus possa prosperar vocês naquilo que vocês têm no coração, para que a obra do Senhor cresça, não só na terra, mas dentro de você também. Santo e soberano, fiel e verdadeiro, a ti honra e glória seja dada. Pai, nesse momento eu peço a tua graça sobre a vida dos teus filhos e dos teus servos, que aqui chegaram, aqui estão, confiaram nessa mensagem, e estão aqui para receber o melhor de ti. Eu creio, Senhor, que tu tens para eles como tu tens para mim, como tu já fizeste na vida de pastores, na vida de missionários, na vida, Senhor, de obreiros que aqui estão, que tem confiança na tua palavra, no teu ser, no teu parecer. Pai querido, como o pastor Celso já tinha designado, eu também ordeno, Senhor, em nome de Jesus, a cura sobre a vida dos teus filhos, toda aquela moléstia que pode ter entre vidas aqui seja curada, não importa se seja do ordem de câncer, seja no fígado, seja AIDS, não importa se seja dor de cabeça, se seja na perna, no osso ou nas lipas, mas que seja curado em nome de Jesus. Pai querido, que o sangue, Senhor, do teu filho amado seja derramado sobre a vida dos teus filhos, e todo aquele, Senhor, que seja tocado por essa palavra nessa noite, eles possam crescer no ministério, Senhor, que há em ti. Pai querido, assim eu creio e peço a tua bênção em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Deus abençoe. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder, que então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração